Alô, alô, você está na TV Fema, estamos começando mais uma edição do programa Circuito Esportivo nesta terça-feira e você em casa deve estar acostumado, quando tem feriadão na segunda, nosso programa é dessa maneira diferenciada, é o boletim do Circuito Esportivo para não deixar você por fora de tudo que acontece no esporte da nossa cidade. Então, feriadão, Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, também somos filhos de Deus, também demos uma descansada, mas você não fica desinformado das notícias do esporte aqui na nossa cidade. Lembrando a você, temos um canal de comunicação com o nosso telespectador, mande seu e-mail para circuitoesportivo@femanet.com.br ou liga no 18 3302 1055 e deixe seu recado com o pessoal do Laboratório de Comunicação aqui da Fema. Então, começando com notícia do futebol, parecia impossível, parecia improvável, mas o Clube Atlético Acisense Sub-20 conseguiu a sua heróica classificação para a segunda fase do Paulista da Segundona Sub-20. O time precisava vencer e ainda torcia por resultados, a vitória veio, os resultados vieram e o Acisense está na próxima fase da Segundona Sub-20. No sábado, lá no Tunicão, o time venceu a Santa Cruzense por 3-1 e também no sábado, lá em Tupã, o Cal Bariri não poderia vencer o Tupã e um empate lá na cidade de Tupã por 1-1 entre Tupã e Cal Bariri classificou o time de Assis para a próxima fase. No jogo de sábado em Assis, 3-1 para a Acisense diante da Santa Cruzense, gols de Assis marcados por Carlinhos, Santos e Pirapora, gol de Santa Cruz marcado por Dudu em cobrança de pênalti. Então, dessa maneira, o time de Assis se classificou na segunda vaga do grupo 2 do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão e na próxima fase de mata-matas, enfrenta o primeiro colocado do grupo 1, provavelmente a equipe do Tanabi. Então, parabéns ao Clube Atlético Acisense, que com muita dificuldade conseguiu avançar à próxima fase da Segundona Sub-20. Foi a primeira vitória do Acisense jogando em casa, essa contra o Santa Cruzense. E o futsal, depois da derrota da última quinta-feira, por 4-1, frente à equipe do Corinthians, o jogo que aconteceu aqui no Gema, o Vossen ocupa agora o 10º lugar do Campeonato Paulista da Série Ouro com 25 pontos. Desde o início do campeonato, essa é a primeira vez que o time de Assis não está no G8, no grupo das 8 equipes que avançariam à fase de playoffs. O time de Assis, então, está fora da zona de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista de Futsal da Série Ouro. Situação complicada do Vossen, mais complicada ainda porque a maioria das equipes que estão à sua frente tem menos jogos do que o time de Assis. Então, com 25 pontos, o Vossen é agora o 10º colocado no Campeonato Paulista da Série Ouro de Futsal. E o time de Assis estreou nesta terça, lá nos Jogos Abertos do Interior contra a equipe de Jundiaí. Jundiaí, que é a mesma equipe que defende as cores do Palmeiras no Campeonato Paulista da Série Ouro. Então, o Vossen estreou contra Jundiaí e até o fechamento dessa nossa edição não temos o resultado do jogo entre Vossen e Jundiaí pelos Jogos Abertos do Interior lá na cidade de São Caetano do Sul. E, continuando a falar sobre jogos abertos, temos resultados importantes de outras modalidades lá em São Caetano do Sul. A natação de Assis conseguiu o 5º lugar geral na segunda divisão e, ao todo, o pessoal trouxe 13 medalhas para a nossa cidade, o pessoal comandado pelo técnico Zinho. Então, 13 medalhas da natação de Assis. O tênis de campo masculino, comandado pelo Patiuli, conseguiu o 4º lugar no masculino, também na segunda divisão. E o ciclismo, também na segunda divisão, o ciclismo de Assis ficou na 3ª colocação na somatória de todas as provas, ficando atrás das equipes de Sorocaba e de Pindamonhangaba. Ciclismo de Assis, então, em 3º na segunda divisão dos Jogos Abertos do Interior, lá em São Caetano do Sul. E as duas modalidades assisenses que disputam a divisão especial, além do futsal que estreou nessa terça, o basquete já encerrou a sua participação lá nos Jogos Abertos e encerrou com o 2º lugar, a medalha de prata. O time de Assis teve uma campanha com 3 vitórias e 2 derrotas, perdeu uma das partidas quando não podia perder, perdeu a final dos Jogos Abertos no último domingo, final contra São José dos Campos. Assis Basquete 68, São José dos Campos 73. O time de Assis, que na primeira fase dos Jogos Abertos havia vencido o time de São José, mas no jogo valendo o título deu São José que tem um bom time com Fulvio, Renato, Di, e acabou ficando então com o título dos Jogos Abertos do Interior. Assis que já tem
que tem um título nos Jogos Abertos, e mais dessa vez ficou com a medalha de prata, ficou com o vice-campeonato. E o basquete de Assis volta à quadra, dessa vez pelo Campeonato Paulista, que retoma as atividades depois dessa pausa dos Jogos Abertos. O time de Assis retorna no sábado, às 8 da noite, no Jairão, contra a equipe do Palmeiras Araraquara. E então, no programa Circuito Esportivo da sexta-feira, a gente conversa melhor a respeito disso. Então, estamos ficando por aqui nessa edição do Circuito Esportivo, nesse boletim para você poder ficar informado. Lembrando o nosso e-mail, circuitoesportivo@femanet.com.br, telefone 18 3302 1055. Ficamos por aqui nessa nossa edição do boletim. Sexta-feira, a partir das 6 da tarde, estamos de volta com o Circuito Esportivo, que você está acostumado. Todas as notícias do esporte de Assis, a preparação das modalidades que entram em campo ou em quadra no fim de semana e os resultados finais dos Jogos Abertos do Interior. Até sexta comigo e com o Ítalo Luiz. Aquele abraço. Tchau, tchau.